Lá em Apocalipse capítulo 1, agora que você viu a revelação da tua vida, dos teus problemas, das tuas dificuldades, você já reparou como Deus se revela, colocando isto claro, evidente, até na natureza? Claro, existe a revelação natural, a revelação de Jesus Cristo, a revelação da Trindade, o nosso Deus Trino se exibindo em toda a natureza para cada um de nós. Pastor, eu não entendi sobre o que o Senhor está falando. Vou te explicar então. O tempo. Como é o nosso tempo? Passado, presente, futuro. Espaço, pastor. Como é o espaço? Altura, largura, profundidade. A base da matéria, que é o átomo. Prótons, nêutrons, elétrons. Música, harmonia, melodia, ritmo. Estado da matéria: sólido, líquido e gasoso. Você já viu como na natureza tudo está constituído em três? É Deus deixando sua digital no mundo natural para dizer que está contigo. É Deus deixando sua digital no mundo natural para dizer que você não está sozinho, que você pode contar com Ele e que Ele está ao seu redor, ainda que de modo implícito, mas Ele deseja estar de modo explícito também. A revelação do Apocalipse mostra-nos exatamente a Trindade logo no início do livro. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, Deus. Da parte dos 7 Espíritos, 7 número de plenitude, plenitude do Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, e o versículo 5 começa a dissecar quem é Jesus. E a mensagem da Trindade para você, que se revela a todo tempo, a todo instante, é graça e paz. Como é que você vai encontrar a paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode dar? Através da graça de Deus. Quero que nesta semana você tenha um encontro com a graça do Senhor e a paz como resultado disto seja restabelecida no seu coração em nome de Jesus. Quem deseja ter paz, diga amém. Amém. Quem deseja ser alcançado pela graça, diga amém. Amém. Deus está se revelando para você. E a questão é muito simples: o que você vai fazer com a revelação de Deus? Sabe por que eu preciso decidir o que eu vou fazer com a revelação de Deus? Porque uma coisa precisa ficar clara: Deus não tem compromisso com o inconsequente. Se você não abraça a revelação de Deus, o direcionamento que o Espírito dá para a sua vida, você é um inconsequente. Deus não tem compromisso com gente inconsequente, mas Ele abraça aquele que é consciente. Se você está consciente da revelação de Deus, da graça e da paz que Ele te oferece, e se você abraça isso, sinal que você é uma pessoa consciente e Deus tem compromisso contigo. Deus não tem compromisso com o inconsequente, mas Ele abraça aquele que é consciente do modo como Ele se aproxima, do modo como Ele oferece graça e paz. E aí eu fico deslumbrado diante das características de Jesus descritas no livro do Apocalipse. E no capítulo 1, quero te convidar a vir comigo no verso 5. Observa só para que os nossos olhos estejam muito abertos. O verso 5 declara-nos o seguinte: observe: e de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Igreja querida, quem é Jesus? Fiel testemunha. Eu vou perguntar isso para você e vamos repetir em um só coro. Quem é Jesus? Falando agora igual gente viva, para que toda a internet ouça de modo claro. Quem é Jesus? E Ele está aqui nessa manhã. Fidelidade. Está cada vez mais raro, né? Vivemos num mundo com crise de confiança. Difícil confiar nas amizades. Difícil confiar nas pessoas no mundo competitivo dos negócios.
complicado hoje em dia você confiar na palavra de alguém. Fidelidade. Em Cristo você pode ter total confiança. Ele não vai decepcionar você. João o coloca como fiel testemunha. A fidelidade de Deus para conosco, de Cristo para conosco, é inquestionável. É questionável a fidelidade das pessoas que nos cercam. E certamente você que me assiste já deve ter sido vítima de algum tipo de traição. Já deve ter sido vítima de algum tipo de pessoa que empenhou uma palavra e não cumpriu. Talvez você tenha ficado frustrado por uma responsabilidade não praticada por aquele que prometeu. Prometeram alguma coisa para você e não cumpriram até hoje. E você ficou frustrado por causa da ausência de fidelidade. E olha, isso é muito comum no nosso dia a dia. Eu estava no meu ambiente de trabalho uma vez, há muitos anos atrás, num lugar onde obviamente eu não vou te falar, e havia uma insatisfação muito grande no meu coração, em relação a alguma coisa que estava acontecendo, e eu de alguma forma desabafei com um amigo que estava próximo a mim, e falei, preciso falar com o meu chefe, porque a Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra alguém, deve procurar este alguém, e nem adianta eu ficar falando muito contigo, eu preciso ir lá falar com ele. E ele virou para mim e falou, eu concordo com você, eu vou lá contigo, porque isso não está certo. A gente precisa colocar as coisas em pratos limpos. Fechou, então vou lá, você me dá uma força, deixa comigo, vou contigo. Entramos na sala do chefe e eu rasguei o meu coração. Chefe, eu estou muito triste porque está acontecendo isso e isso, eu não concordo com isso e com aquilo. E o chefe arregalou 2 olhões assim na minha, 2 olhos super arregalados assim na direção. E ele ficou olhando assim para mim, assustado com o que eu estava falando. E eu virei e disse, inclusive o meu amigo aqui também concorda com isso. E ele, eu não. Sei nem o que eu estou fazendo aqui. E quando ele percebeu a indignação do chefe, ele me deixou na mão, roeu a corda. Lá no Rio de Janeiro o pessoal roeu a corda. E eu pedi para que ele se retirasse da sala, porque se você não concorda com isso, não tem a menor razão de você estar aqui. Difícil confiar nas pessoas porque elas roem a corda. Não vão contigo até o fim. Você já passou por alguma coisa semelhante? Alguém roeu a corda com você, te deixou na mão no momento que você mais precisava? Era inevitável, era imprescindível, melhor dizendo, contar com a ajuda daquela pessoa, e foi nesse exato momento que ela foi ausente. E até hoje você está machucado por causa disso. Eu me lembro de um outro episódio em que eu contratei um rapaz para limpar o quintal lá de casa onde eu morava. E na ocasião, estou te falando aí de aproximadamente 20 anos atrás. E ele me pediu R$20 na época. Pediu 10 adiantado para poder agilizar o almoço. Capinou a parte da manhã, pediu R$10 para almoçar. Eu, toma aí, irmão, vai lá. E à tarde ele não voltou, a enxada ficou lá. E eu perguntei por que para as pessoas, cadê o cara, mano? O cara sumiu. A polícia, por denúncia, foi na casa dele, escavou o quintal e descobriu 5 corpos que ele havia assassinado com a mesma enxada que estava capinando na minha casa. E o cara foi preso. E a enxada ficou lá em casa durante um bom tempo. E eu olhava assim, que enxada é essa, irmão? Você não tem noção da pessoa que está perto de você. Está cada vez mais difícil confiar. E olha, o Senhor Jesus nos deu uma boa recomendação. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Quando teu pai e tua mãe dizem para você, meu jovem, olha com quem você está andando, isso não é brincadeira. Você não tem noção de quem é a pessoa que está próximo a você. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu até pensei que eu tinha aprendido a lição. Aí Deus me permitiu passar por mais uma. O cara chegou na minha sala todo bem vestidão, todo bonitão. Pastor, vim aqui trazer uma oferta para a missão Caleb, pastor Dênio.
quero doar 20 mil reais. Eu, glória a Deus, é bênção demais. E eu esqueci das palavras de Jesus: sede simples como a pomba e prudente como a... Inclusive, pastor, lá no pátio eu vi o seu carro, está vendendo, né? Eu vi uma placa no seu carro, eu estou vendendo. Vou te dar um cheque. Valor do seu carro mais 20 mil de doação, fechou? É bênção demais. Vou depositar o cheque, quando compensar te dou o carro. Viajei para fazer uma semana de oração, na época na Central de Curitiba. Estava pregando lá, ele me ligou: pastor, aconteceu uma emergência assim, eu sei que o cheque vai compensar na segunda-feira. Ele tinha me entregue na quinta, eu depositei na sexta. E aí vai estar na sua conta na segunda ou na terça. Mas pastor, eu estou precisando do carro urgente, me dá um adianto aí. Pega lá em casa lá com a minha esposa. Passou lá, pegou o carro, o cheque voltou uma vez, voltou 2 vezes, 10 dias se passaram, eu não conseguia receber nem o dinheiro do carro e nem a doação para a Missão Caleb. Um amigo da polícia começou a verificar o cara, e olha só que notícia que havia descoberto. O indivíduo estava sendo procurado como estelionatário. O cheque que ele me deu era de uma empresa que já havia fechado as portas há mais de 1 ano. E de alguma forma ele teve acesso ao cheque, estava comprando coisas com este cheque, emitindo os mesmos na praça. E a polícia o procurava, mas a polícia o encontrou. Só que infelizmente o encontrou depois que ele havia recepcionado um turista no aeroporto, roubado para si um monte de dólares que esse turista trouxe para questão de investimento. E ele foi preso depois de matar o turista e queimar o corpo dele. Saiu nas primeiras páginas do jornal daquela cidade. Era esse cara que estava rodando com o meu carro, que graças a Deus eu consegui recuperar. Você não sabe quem se aproxima de você. Está complicado confiar nas pessoas. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Você não sabe quem se aproxima, mas acontece o seguinte: que em Cristo você pode confiar. Ele é a fiel testemunha. Ele nunca vai te deixar na mão. E se necessário for morrer por você, como Ele o fez, Ele morre. Mas sabendo que isso não é suficiente, Ele ressuscita e ainda te promete retornar para dar vida eterna. Nele a gente pode confiar. Quem crê que pode confiar no Senhor, entregar o seu caminho, porque o mais Ele fará, diga amém. Por que você ainda não confia em Jesus ao ponto de entregar a vida a Ele? Se você não for de Cristo, vai ser de quem? Se você não estiver sendo dirigido por Deus, quem que te conduz, meu filho? Ele é a fiel testemunha, diz o apóstolo João na carta ao Apocalipse. E ainda no versículo 5, ele é apresentado na sequência. Depois de João declarar que ele é a fiel testemunha, João diz que ele é o primogênito dos mortos. Segunda característica de Jesus no Apocalipse: ele é o primogênito dos mortos. Pastor, primogênito não é o filho mais velho? Sim. Ué, Jesus também primogênito não é aquele que veio primeiro, por isso que é o mais velho? Sim. Por acaso Jesus foi o primeiro a morrer? E se ele é primogênito, ele foi o primeiro a ser criado? Os testemunhos de Jeová gostam muito de pegar esse texto para dizer que Jesus é um Deus menor, criado, um semideus, um profeta, porque aquilo é chamado de primogênito. Só que das 7 vezes que aparece a palavra primogênito no Novo Testamento, relacionadas a Cristo, apenas uma é de aspecto literal, porque ele foi o primeiro filho de Maria, mas todas as outras 6 vezes estão relacionadas ao status que a primogenitura proporciona. Que status? O de ser escolhido, porque primogênito é aquele que é escolhido. Jacó foi o primogênito porque ele foi o escolhido no lugar de Esaú. Primogenitura na característica de escolha, não necessariamente na característica de ser o primeiro.
Primogenitura no sentido de superioridade, supremacia, dignidade, importância. Por que que Jesus é o primogênito dos mortos? Porque nenhuma morte foi tão importante quanto a de Cristo para a humanidade. Ele é o primogênito dos mortos, porque o status que ele experimentou na morte, Deus, homem, morrer, ninguém até então havia experimentado. Ele é o único plenamente Deus, ele é o único plenamente homem que recebe a morte para nos dar vida e vida eterna. Primogênito dos mortos, o mais importante dentre todos que já passaram pela morte. O primeiro dentre os mortos a ser Deus encarnado. Gosto da declaração de Ellen White no Desejado de Todas as Nações, na página 754. O que está declarado ali na página 754 do livro Desejado de Todas as Nações? Ellen White declara que Jesus ressuscitou como primícias dos que dormem. Jesus ressuscita como primícias dos que dormem. E ela continua declarando que ele era o molho movido. Primícias do que dormem, molho movido. Pastor, o que é esse negócio de molho movido? Como é que Jesus é molho movido? O que é molho movido? Olha aqui. Todas as vezes que chegava a época da colheita no povo de Israel, também se aproximava a Páscoa. Antes da colheita acontecer, eles apanhavam os primeiros grãos amadurecidos, separavam os primeiros grãos amadurecidos e, direcionando-se a Jerusalém para a festa da Páscoa, lá eles ofereciam em oferta os primeiros grãos amadurecidos. Isto chamava-se molho movido. A reunião dos primeiros grãos amadurecidos era caracterizado como molho movido. Ellen White diz que Jesus é este molho movido. Primogênito dos mortos, molho movido, não entendi. Então segura o entendimento. Jesus morre, ressuscita, junto com eles ressuscitam algumas pessoas. Ele vai ao céu levando estas amostras consigo, levando este molho movido. Quando ele chega ao céu, apresenta o sacrifício ao Pai e diz: olha o resultado, junto comigo, por causa do sacrifício que fez, uma vez que eu ressuscitei, eles ressuscitaram também. É a amostra do que vai acontecer na colheita. O Pai, diz a Bíblia, aceita o sacrifício de Cristo. Esses que haviam sido ressurretos permanecem no céu, provavelmente compondo os 24 anciões, e estando lá funcionam como amostra, o molho movido da seara que muito em breve será colhida. Ou seja, você já tem uma amostra do que vai acontecer: gente que ressuscita e gente que vai para o céu. A amostra, o molho movido está lá. Em breve a seara será colhida. Jesus voltará e todo o restante será colhido. Todos os que morreram no Senhor ressuscitarão para a vida eterna com um corpo perfeito, incorruptível, em nome de Jesus. Por isso ele é chamado de primogênito dos mortos. Daqui a pouco a colheita vai acontecer. De vivos e mortos que estarão ressuscitando. E todos iremos para o céu, passarmos a eternidade ao lado do Mestre. A terceira característica apresentada aqui na sequência do verso 5 é que, além de ser fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, o apóstolo São João declara que ele é príncipe dos reis da terra. Explica, pastor? Explico. Você sabia que quando Adão caiu em pecado, ele deixou de ser o representante desta terra, ele deixou de ser o embaixador desta terra, o cuidador desta terra. As chaves deste mundo passaram às mãos de Satanás. Você sabia que Satanás passou a ser o príncipe deste mundo? O próprio Cristo declarou isso no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 30, referindo-se a Satanás, que era o príncipe deste mundo, por ter roubado as chaves das mãos de Adão. E estava aqui o diabo,
comparecendo diante da reunião celestial, de acordo com Jó capítulo 1, como representante do planeta, e Deus pergunta: de onde é que você vem, Satanás? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Ué, ele comparece na reunião de Deus como representante do planeta, príncipe deste mundo. Isso não representa a vontade de Deus. Jesus se encarna, se torna homem, vem a esta terra para roubar as chaves das mãos de Satanás. No momento em que o Filho de Deus morre na cruz do Calvário e diz: está consumado o quê? Entre outras coisas, a retomada das chaves das mãos do maligno. E hoje o príncipe desta terra chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O diabo não mais tem poder para reinar em sua vida. Se você quiser, o Senhor Jesus pode assumir o controle. Quem deseja, diga amém. Ele pode ser o príncipe. E desde então, desde a cruz, não mais Satanás tem acesso ao céu. As chaves foram retomadas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Jesus é o príncipe desta terra, mas resta saber se ele é o teu príncipe, se ele é o teu regente, se ele é o teu rei. E a quarta característica apresentada por João, depois de caracterizar como Jesus como o príncipe dos reis da terra, soberano, ele declara que Cristo é aquele que nos ama. Ei, levanta essa cabeça, meu filho. Ei, você que está na internet me assistindo, levanta essa cabeça, meu filho. Está em depressão porque ninguém te ama, ninguém te quer. Você é amado de Deus. Tira a ideia da tua cabeça de que a solução para você é o suicídio. Para de mutilar o teu corpo, cortando os teus braços. Você é amado por Deus. É a característica de Jesus. Ele nos ama. Ainda que as pessoas tenham te rejeitado, ainda que as pessoas tenham te traído, te passado para trás, Ele ama você. Não existe razão para o ser humano não se sentir amado. Você não se sente amado pelos teus pais, você não se sente amado pelo teu cônjuge, você não se sente amado pelos teus filhos, pelos teus irmãos, pelos teus colegas de trabalho ou pelos irmãos da igreja. Isso está arrasando contigo, está acabando com você. Então essa mensagem nesta manhã é para você. Levanta essa sua cabeça, porque é possível que nesta terra algumas pessoas não te amem, mas é impossível que no céu você não seja amado. Ele ama você, e a cruz é a prova explícita deste amor que o Pai tem por você. Dentre tudo aquilo que foi criado, só você foi criado à imagem e semelhança dele. Sinta-se amado, ainda que as pessoas de repente não te amem como você gostaria. Ainda existe razão para você estar bem, porque o Rei do Universo, tendo tanto para fazer, olha para você como sendo prioridade, porque você é amado por Ele. A cruz é a prova. Pastor, Ele me ama mesmo? Ama. Ama ao ponto de quando formos para o céu, todos nós teremos corpos incorruptíveis, perfeitos. Mas o Cristo vai estar com suas mãos perfuradas por toda a eternidade. Marcas do amor, marcas do sacrifício dele por você. Você vai ter o corpo perfeito, e Deus está preso agora por laços indissolúveis, diz Ellen White, ao corpo que ele assumiu, e por toda a eternidade vai estar registrado o sacrifício dele por nós, para nos exibir, para nos mostrar que nós somos amados por Deus. Então, amados, que este planeta, sendo a única mancha no universo, desejado de todas as nações, página 21 e 22, a única mancha em todo o universo é este planeta.
Só que Deus se encarnou e foi aqui no planeta manchado pelo pecado que ele veio. Estando aqui, transformou este planeta de tragédia em bênção. E aqui diz a profetisa: será o tabernáculo de Deus com os homens. Aqui será a sede para todo o espaço da administração de Deus quanto ao universo. E sabe o que é declarado em relação a nós? Na sequência é apresentado de que nós seremos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Eu era um lixo, você transformado num luxo. Reis no governo de Deus. Quem é você? Vai ser administrador do governo de Deus para toda a eternidade. É Ele levantando você do estado de maldito para bendito, no estado de mortal para eterno, no estado de deteriorado para plenamente restaurado. E você me diz que Deus não te ama? Ei, você está reduzindo o amor de Deus ao teu desemprego? Você está reduzindo o amor de Deus ao câncer, ao Covid que você adquiriu? Você está reduzindo o amor de Deus porque você ainda não tem casa própria? Ele não veio nessa terra resolver sua casa própria, meu lindo. Ele veio resolver sua morada eterna. Ele não veio resolver simplesmente o seu Covid. Ele veio resolver a sua restauração da maior de todas as doenças, que é o pecado. Porque o Covid não me separa de Deus, mas o pecado me separa. Ou seja, o pecado é pior do que o Covid, mas essa doença já está resolvida na cruz do Calvário. Deus ama você, e por te tornar rei e sacerdote na eternidade, e este mundo como centro do universo, Ele está dizendo o quanto você é importante. E no Desejado de Todas as Nações ela declara que nós, os seres humanos redimidos, teremos uma posição acima dos anjos não caídos. Eu nem queria, irmão, posição acima dos anjos não, nem queria, nem quero. Só quero estar lá, para mim é o suficiente. Somos amados. Levanta a sua cabeça. Você é amado. E quando Ele declara rei e sacerdote, é para levantar você desta maldição que você se encontra. Sabe de uma coisa? Erguer você é o que Deus deseja. Neste dia, nesta semana de oração e ao longo da sua vida, em nome de Jesus, Ele quer levantar você. Ele quer erguer você, é a especialidade dele. O ser humano te abate, o pecado te abate, Deus te abate, a culpa te abate, mas Deus te ergue. Porque Deus não quer você ao chão. Eu lembro que eu estava dirigindo numa cidade, passei voado, mas foi o suficiente para ver alguém caído na calçada, agonizando de dor e sozinho. Numa rua deserta, eu indo para um compromisso da igreja. E eu pensei, aquela pessoa precisa de ajuda. Não parece ser um morador de rua simplesmente. Embora fosse chegar atrasado para o compromisso, encostei o carro. Isso vai me atrasar, mas não tem problema. Desci e fui ver. A jovem agonizava na calçada, rolando de um lado para o outro. Eu perguntei, moça, o que está acontecendo? E entre dor e lágrimas, entre agonia e lágrimas, ela se queixou de um problema que estava tendo no abdômen, razão pela qual não conseguiu voltar para casa, porque movida por aquela dor, enquanto estava voltando para casa, não suportou, caiu por ali e ali passou a noite. Você quer que eu ligue para sua família? Ela disse, por favor. Peguei o celular, liguei e quem atendeu foi o pai, preocupado. A filha havia passado a noite fora.
E eu disse: eu a encontrei, está assim, assim, assado. Ele perguntou onde era, eu disse, ele falou: estou indo para aí agora, para resgatá-la. O pai chegou e a ergueu, porque pai nenhum quer ver seu filho ao chão. Bastou uma ligação para que ele viesse erguê-la. Ei, basta uma ligação nessa manhã para que o Pai Celestial venha aqui te erguer. Basta uma oração nesta manhã para que Deus te erga e te restaure em nome de Jesus. É a revelação do Apocalipse disponível para você. Deus desejando que ninguém esteja ao chão, mas Ele erguendo cada ser humano e restaurando a sua imagem e sua semelhança. Aqui provisoriamente, mas daqui a pouco definitivamente por toda a eternidade. E o convite para você nessa manhã é para você crer nessa promessa. Ele te ama e Ele vai restaurar você. E na oração que nós vamos fazer agora é exatamente para que Ele venha ao nosso socorro, para nos erguer, porque afinal de contas Ele nos ama. O que você acha de nós fazermos essa oração? O que você acha de você ser dominado por essa consciência de que você de verdade é amado? Isso está explícito no Apocalipse, na palavra e no sacrifício de Cristo.